E no episódio de hoje do programa Ciência e Fé, nós vamos tratar a respeito de um assunto que é a memória. Então, a dopamina, quando ela é estimulada nesta região do cérebro, que é a área tegmental ventral, ela proporciona a possibilidade da formação da memória. É interessante que tem alguns estudos que eles dizem que há diferenças, por exemplo, entre a aquisição e a fixação. São processos que ocorrem de forma diferente. O próprio Davi é como se ele estivesse falando consigo mesmo, né, para ele não se esquecer daquilo que o Senhor ele fez na sua vida. Aqui pelo texto a gente imagina já um cenário dele na sua velhice. Cada um dos sentidos, eles têm uma função, eles têm uma forma de captar aquilo que está no meio externo, e a partir dali nós vamos criar, então, memórias. A partir desse momento, a partir da nossa razão, daquilo que é o nosso sentido, nós vamos criar essas memórias. Que o cérebro, ele tem bilhões de neurônios e comparam com os bilhões de galáxias que tem no universo. Então, se nós formos imaginarmos a proximidade do que Deus criou em nossas vidas, que é o nosso cérebro, e a capacidade de cognição, a cognição é o aprendizado contínuo desde que nascemos até hoje, comparando com as galáxias do universo. A gente observa que como esses eventos, né, devem ter marcado a vida desses servos do Senhor, né? O cumprimento da promessa na vida de Abraão, o próprio chamado do Senhor Jesus a Natanael, como ocorreu, né, a maneira como se deu e as consequências daquilo na vida dele. E nós sabemos que a memória, ela muito se relaciona com determinados eventos, né, da nossa vida, né? Eu queria perguntar aqui ao professor Tiago como é que é essa relação, né? Às vezes nós lembramos de determinadas coisas que talvez não tiveram tanto impacto assim, mas fica lá na nossa memória. Qual que é a relação das emoções em relação a essa própria memória? Nós vamos ver que a nossa memória ela é formidável, né? O nosso cérebro, a maneira de nós gravarmos aquilo que nós vemos, a maneira de nós gravarmos toda a nossa informação é maravilhoso. Você vê que na engenharia a gente consegue replicar um pouco disso. Nós temos a memória do celular, a memória do computador, que é uma memória chamada binária. Ou é 0 ou é 1. Mas se a gente colocar aqui como um exemplo para os irmãos, vamos supor que o 0 seja a cor branca e o 1 seja a cor preta, né? Então, o celular ele vai gravar 0 ou 1. Para ele ou é branco ou é preto. Mas o nosso cérebro ele grava de uma forma tão maravilhosa que entre o branco e o preto tem infinitos tons de cinza. E aí ele consegue gravar cada um deles. A nossa memória virtual não consegue fazer isso, ou é 0 ou é 1. E isso está muito ligado, essa memória nossa, está muito ligada à questão emocional. A emoção ela sempre está presente. Nós nunca vamos ter um momento emocional, sem emoção nenhuma. Sempre vai estar alguma coisa presente. Um pouco de alegria, um pouco ali de ansiedade, isso é inerente à nossa vida. E o mais interessante é que as memórias ficam gravadas em momentos de forte emoção. Às vezes quando a pessoa perdeu um ente querido, ou às vezes quando nasceu um filho, você vai lembrar com quem você estava, com quem estava com você naquele momento, o que você estava fazendo, porque aquele momento ali foi um momento onde a emoção foi mais forte. E aí entra na questão química que o pastor explicou, da dopamina, que gera esses momentos onde a memória fica impressa, fica ali, dá um print da memória e fica para sempre. Ainda que quem está com você ou o que você estava fazendo não seja tão importante. Um exemplo, no ataque às Torres Gêmeas, em 2001, se nós pararmos agora para lembrar onde nós estávamos ou com quem nós estávamos, muito provavelmente nós vamos lembrar o que nós estávamos fazendo, onde nós estávamos, porque aquele momento foi um momento de forte emoção, né? Isso vai acontecer na nossa vida de forma geral. E acontece também na nossa vida espiritual. Na memória, se é que a gente pode
falar isso, é uma memória espiritual. Você vai lembrar a primeira vez que o Senhor falou com você, a primeira vez que você ouviu a voz do Senhor. Isso fica marcado na nossa vida espiritual. O momento do batismo com o Espírito Santo, o momento que o Senhor te batizou com o Espírito Santo, aquele momento ali que você teve essa experiência do batismo com o Espírito Santo, isso fica gravado para sempre na nossa vida, para sempre na nossa memória. Não por uma questão emocional, mas porque o Senhor foi lá e gravou na nossa alma, gravou ali na nossa memória espiritual, por assim dizer, né? Só para fazer uma diferença. É claro que fica gravado na nossa mente física, mas só para fazer essa diferença. Aquilo ficou gravado na nossa vida espiritual. E em outros tantos momentos da nossa vida. E isso vai acrescentando a fé na nossa vida, nesses grandes momentos, momentos que são marcos na vida da igreja e momentos que são os marcos na vida do servo. Então, esses momentos eles ficam gravados e esse momento faz crescer a fé na nossa vida. Um momento que você estava numa angústia terrível, às vezes, um momento que você estava vivendo um período de muita tristeza, aí você foi lá, orou, e o Senhor transformou aquela tristeza em alegria e isso ficou gravado na sua mente. Isso ficou gravado na sua vida. Aí você começou a aprender, olha, o Senhor, Ele ouve a nossa oração. O Senhor, Ele ouve a nossa súplica. E isso vai gravando na nossa vida e vai mostrando que Deus é poderoso para operar em todas as coisas. Amém. Muito importante isso, né? Isso é muito bom. Porque às vezes as pessoas elas começam a se lembrar de determinadas coisas, né? do passado, e aí essa tristeza ela surge em determinados momentos, mas nós devemos de fato nos lembrar daquilo que o Senhor essencialmente realizou na nossa vida ao longo de toda a nossa vida espiritual. O professor Tiago mencionou a respeito do batismo com o Espírito Santo, né? Eu acho que se perguntássemos aqui, todos os companheiros da mesa aqui se lembrariam do primeiro seminário, né, da experiência do batismo com o Espírito Santo naquele seminário especificamente. E aqui, dentro desse comentário do professor Tiago, a gente consegue até fazer essa distinção, que é uma preocupação que o Grupo Ciência e Fé tem, de ciência e fé, né? Então, nós tratamos aqui a respeito, sim, dessa parte racional, a memória, as lembranças que temos ao longo de todo o percurso da nossa vida, e que a ciência ela conhece, ela sabe como isso se dá, e o professor Miguel trouxe um exemplo maravilhoso aqui desse registro, né, fotografado, mas daquilo que o Senhor ele fez na nossa vida espiritual, na nossa alma. Então aí vem a fé. Então, e o Espírito Santo, que domina essa parte racional, nos faz lembrar exatamente dessas experiências que marcaram a nossa vida, e aí, ainda que surge determinados momentos, um problema, uma situação difícil, que há uma tendência nossa de amargurar, de angustiar, mas aí o Espírito Santo ele nos faz lembrar exatamente desses momentos, daquilo que o Senhor ele fez na nossa vida até chegarmos até aqui, né? Bem, falamos muito a respeito dessa parte da memória, mas é interessante também nós entendermos, eu vou pedir o professor Alexandre para falar sobre isso, né, como que acontece esse processo do esquecimento, né? É importante essa diferenciação, né, antes de entrar na resposta que o Willer colocou, porque Deus ele nos criou, Deus ele criou o ser humano, é criatura dele. Então não tem ninguém melhor para entender todos esses processos químicos, fisiológicos que existem, né, bioquímicos que existem em nós, né? Então, toda vez que a gente faz essa apresentação do que a ciência tem de informação, a gente vai na palavra e a gente encontra que Deus, ele de alguma forma ele já registrou isso aos seus servos, porque ele conhece todas as coisas. Quando a gente fala, por exemplo, da dopamina, a dopamina ela precisa ser estimulada para que a pessoa ela tenha uma capacidade de memorização, uma capacidade de armazenamento de informações. E hoje, quimicamente, bioquimicamente falando, a dopamina ela é estimulada muitas vezes com outros compostos químicos que se tornam fármacos, medicamentos que as pessoas vão
vão ingerir. Por que que é importante? Porque a falta de dopamina vai trazer dificuldade de memorização, vai trazer dificuldade da pessoa receber a informação, armazenar a informação, e se não armazenar, não vai recuperar aquela informação. Quando a gente traz, por exemplo, para a questão do que o Senhor fala, né, que o Espírito Santo, retomando ali, nos fará lembrar de tudo aquilo que nós temos aprendido. Primeiro nós temos que aprender. Por isso que é importante buscarmos o Senhor, estarmos na escola bíblica, aprendermos, estudarmos, repetição, né, para que a gente tenha condição de entender quando o Espírito Santo estiver se manifestando a nós, para nos fazer lembrar e recuperar aquelas informações que nós precisamos saber e que, como o pastor Tiago diz, são muitas vezes fundamentais para a nossa caminhada. Porque isso vai trazer algumas sensações para nós importantes, né? Felicidade, bem-estar, satisfação, motivação, como a gente já havia comentado. A falta disso aí traz um problema de cognição. O problema de cognição, ou o problema do esquecimento, né, como a sua pergunta, William. E quando a palavra diz assim, quando o professor Tiago diz que quando nós somos expostos a uma situação, a gente vai começar a recordar situações, fatos, aquilo vai ficar registrado, gravado, é a mesma coisa quando nós, né, coisas do cotidiano, a gente é exposto a uma situação, a gente começa a lembrar as coisas do cotidiano que a gente viveu, que a gente presenciou, fatos que a gente memorizou. É a mesma coisa quando a gente pensa assim, quando a gente é exposto ao Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, ele também vai começar a operar em nós, para que nós possamos sempre nos lembrar daquilo que é o plano de Deus para nós. E como nós somos expostos ao Espírito Santo, a melhor forma é o batismo com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele é derramado sobre nós, nós somos batizados com o Espírito Santo, nós temos condições de viver essa experiência que está escrita no livro do apóstolo João, né? Porque o Espírito Santo ele está em nós, ele começa a trazer em nós aquilo que é importante para a nossa vida espiritual, e a falta disso, a gente pode até dizer o seguinte, que é um problema de cognição espiritual, vamos dizer assim, né? Uma palavra que a gente está usando aqui mais de forma didática. E quais são os piores problemas de cognição? A própria falta de memória, a falta de atenção, déficit de atenção, de concentração, de raciocínio. E eu acho que um dos mais importantes, se a gente pensar no campo espiritual, é a falta de capacidade de tomada de decisão. Então, os maiores problemas de cognição, quando a pessoa ela não exercita a memória, ela não trabalha com essa parte cognitiva, é a falta de capacidade de tomar decisão. E isso, a falta de capacidade de tomar decisão, o problema, né, de capacidade de tomada de decisão, é fundamental para nós em termos espirituais, porque é parte do processo da salvação. No ato da salvação, Deus ele elege, Deus ele escolhe, ele se revela. Mas no processo da salvação, depende de cada um de nós tomarmos a nossa decisão. Servirmos ao Senhor, vida eterna. Não servirmos ao Senhor, morte, como a gente tem no quadro de salvação, que é muito abordado. Então, o problema, quando a gente não tem essa experiência espiritual, o Espírito Santo não está agindo em nós, não há uma operação dele, não é batizado com o Espírito Santo, a gente corre o risco de perder o discernimento, perder a falta de capacidade de definição e de tomada de decisão, para que nós possamos servir ao Senhor da forma que Ele nos chamou para servirmos a Ele. A gente pode pensar assim, a ação da dopamina ela é química, é bioquímica, ela é racional. A ação do Espírito Santo é espiritual. E a ação do Espírito Santo na nossa vida não anula o processo bioquímico, ele continua ocorrendo. Então, a nossa razão, ela permanece ali. A revelação não vai anular a razão que está em nós, ela vai permanecer em nós. Só que a ação do Espírito Santo, ela domina a razão. Ela precisa dominar a razão. O processo bioquímico da dopamina e das informações que ela vai transmitir para o nosso corpo vai continuar ali no organismo, mas
revelação do Espírito Santo, ela precisa dominar a razão. E é interessante, quando o Espírito Santo se revela, ele vai no profundo da nossa alma, do nosso ser. Então a gente pode pensar assim, a memória humana, ela é formada em uma região que é considerada profunda do cérebro humano. E a palavra de Deus em Hebreus 4:12 diz assim, que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. E ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E ela penetra até a divisão da alma. Então ela penetra no profundo para que ela possa predominar na nossa vida, a razão ser controlada, não vai ser anulada, vai estar ali, mas vai ser controlada por aquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo em nós. Muito bem, né? Maravilha. Olha, eu gostaria de aproveitar ainda esse momento aqui para ativar novamente a doutora Ana Peixoto para responder uma outra pergunta, trazendo a nossa irmã aqui conosco novamente, que a irmã possa falar a respeito de como manter a nossa memória ativa. A paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou Ana Peixoto, faço parte do trabalho de acessibilidade, do trabalho de Ciência e Fé, do Ciência e Fé Médicos. Estamos falando sobre memória sensorial. E a pergunta é, qual é a importância da memória sensorial? É para que nós possamos acumular o maior número de informações possíveis nessa memória. Quando você acumula o maior número de informações, a importância é para o futuro, para evitar um déficit de memória, um déficit cognitivo. E como nós devemos trabalhar isso? A memória sensorial, para você trabalhar, estimulá-la, você precisa manter seu foco de atenção, manter a sua leitura, manter sua mente em atividade, porque ela degenera igual o corpo. Então, quais são as atividades que podem contribuir para esse retardamento desse processo? Leitura profunda, por exemplo. Ler a Bíblia é excelente opção. Fazer discussão dos itens da escola bíblica dominical, você participa também fazendo uma estimulação ali do ambiente social. Ouvir louvor, fazer palavras cruzadas, fazer atividade física, fazer uma alimentação balanceada, tudo isso contribui para a sua mente e seu físico. Nós temos que lembrar que cada vez que nós trabalhamos milissegundos nos nossos processos cognitivos, isso vai ter uma resposta muito excelente nas nossas memórias, na memória sensorial e principalmente na memória de longa duração. Então vamos nos esforçar, não é? Me perguntaram sobre rede social, qual é o prejuízo? Não é que causa prejuízos a rede social, a memória, mas você não faz uma leitura na rede social, você passa seu dedo e não se atém a nenhuma leitura. É importante a leitura porque ela vai trabalhar o seu conhecimento profundo, vai estimular cada vez mais a sua memória. Então não é contrário à rede social, mas ela também não traz nenhum benefícios em termos de prevenção de déficits cognitivos no futuro. Tá bom? Espero ter ajudado. A paz do Senhor Jesus a todos. Um grande abraço. Muito bem, agradecendo mais uma vez a participação da doutora Ana. Muito interessante, né, a abordagem feita, né, pela doutora, mas eu acho que também é muito importante a gente fazer uma aplicação espiritual a respeito disso tudo aqui, né? Então, como que ocorre nessa ação do Espírito Santo, né, sobre a razão? E aí eu vou pedir para que cada um dos irmãos aqui, dos nossos professores, né, doutores, façam uma colocação a respeito desse assunto, né? Bem, diante daquilo que o pastor falou agora há pouco, a revelação, ela não anula aquilo que é a razão humana. Pelo contrário, ela vai levar a razão humana a uma nova medida, que é a medida de Deus, que a gente conhece, que a gente faz de forma didática como uma quinta medida, né? Ela sai desse plano do universo, daquilo que são as 4 medidas do universo, e ela vai para uma quinta medida, que é a medida de Deus. Então, ela auxilia a nossa razão nesse aspecto. A revelação, ela proporciona à nossa vida exercermos o nosso livre-arbítrio. Por que ela proporciona isso? Porque a tomada de decisão na razão, ela é empírica. Ao longo do tempo, eu aprendo aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu não posso fazer, aquilo que eu devo fazer, mas ela é empirismo. Nós vamos
à medida que nós vamos aprendendo, nós vamos falar assim, olha, agora eu tenho que fazer isso. Por exemplo, o fogo está ligado lá no fogão, você vai lá e desliga. Alguma coisa que aconteceu no carro, você precisa frear. Isso aí você vai aprendendo ao longo do tempo. Então, essa é a tomada de decisão humana. Mas a revelação não, ela nos proporciona tomarmos o livre-arbítrio, exercermos, né, o nosso livre-arbítrio diante de Deus. Um exemplo disso, nós vamos ver no Novo Testamento, quando foi escolher o apóstolo que ia ficar no lugar de Judas, que traiu Jesus, e foi ele até um pouco injusto nesse aspecto, porque traiu o Senhor Jesus, e depois tudo que aconteceu com ele. E aí, quando o Espírito Santo desce sobre os apóstolos, eles vão, agora nós precisamos escolher um novo apóstolo para ficar no lugar de Judas. Dentro daquilo que eram as características que foram direcionadas pelo Espírito Santo, chegaram 2 irmãos, Matias e José, que tinham o sobrenome, a palavra diz que tinha o sobrenome de O Justo. Aí vamos exercer a razão agora. Na razão, não tem nem que escolher. É José, o camarada que tem o nome de O Justo, é ele mesmo. Isso aí é a razão humana. Mas como é que a revelação age na razão agora? Aí os apóstolos vão lá e vão consultar o Senhor. E ao consultar o Senhor mostrou que era o escolhido do Senhor era Matias. Agora os apóstolos estão dentro de um momento de tomada de decisão espiritual, que aí fala do livre-arbítrio. Eles vão seguir a razão deles, naturalmente, ou eles vão atender à revelação que é a vontade do Senhor. E louvado seja o nome do Senhor, que os apóstolos, dentro daquilo que era a ação do Espírito, atenderam à revelação, à vontade do Espírito Santo. Isso acontece na nossa vida. Às vezes nós consultamos, vou fazer uma viagem. Você vai consulta e o Senhor fala, não vai fazer essa viagem agora. Lá na frente nós vamos ver o livramento que o Senhor deu. Então, a revelação, ela proporciona à nossa vida exercermos o nosso livre-arbítrio, entre servir o Senhor, que é a revelação, ou servir a nossa razão humana. Outro exemplo interessante, aproveitando que o professor Tiago falou sobre o livre-arbítrio, a situação de Ruth, em que estava ali vivendo com sua sogra, a profecia estava ali, Ruth foi ouvindo da sua sogra todo o ensino sobre o povo de Deus. E no momento em que Noemi vê que Deus tinha visitado o seu povo com pão, ela vai e coloca diante das 2 noras, né? Orfa resolveu ir voltar para a sua terra. Elas não eram do povo de Israel. E voltou para o entendimento na razão. Mas Ruth, ela falou, não me instes para que te deixe e me afaste ao pé de ti, porque aonde quer que eu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Está em Ruth 1:16. Então aí nós vemos as memórias que Ruth gravou de tudo aquilo que Noemi falava, do Deus vivo, e ela resolveu com o livre-arbítrio, não, eu quero ir para a terra onde Deus visitou com o pão. E essa profecia se cumpriu. Tudo aquilo que ela guardou na sua mente sobre o Deus vivo, ela resolveu seguir aquela que tinha a profecia, que na terra de Deus tinha o pão. E isso aconteceu. Deus honrou a escolha de Ruth. Tudo aquilo que ela registrou na sua memória e passou a desejar viver, ela teve um encontro com Boaz, que foi o remidor dela, profeticamente mostrando o encontro da igreja com Jesus. E nesse texto fala, porque se pousares à noite, ali pousarei eu. A igreja do Senhor hoje, a igreja fiel, que guarda todo o ensino que o Espírito Santo tem dado na sua memória, à noite que nós vemos a igreja mestra para anunciar que Jesus está voltando. E nós vamos provar desse pão vivo que desceu do céu na eternidade, onde a igreja vai se render aos pés do Salvador, como Ruth fez. Então, aquele que guarda os ensinos que o Espírito Santo está dando, na revelação, vai ser direcionado para o encontro com o Salvador na eternidade. E Ruth passou a ser parte da família, Sim. da genealogia de Jesus, né? Então a revelação, ela nos torna os filhos adotivos do Senhor. Fazer parte da família do Senhor Jesus.
Acho que um exemplo muito bom também, né, que a gente pode trazer é a própria experiência de conversão de Saulo, principalmente de Paulo, né, Saulo, principalmente quando a gente comentou aqui que a revelação ela não vai anular a razão, mas ela precisa controlar, ela precisa dominar a vida do homem, controlando a razão. Paulo, em Atos 22:3, ele fala do conhecimento que ele tinha, daquilo que ele aprendeu, daquilo que ele memorizou, daquilo que ele guardou, quando ele foi criado aos pés de Gamaliel. Só que quando ele estava no caminho de Damasco, ele mudou. Antes ele era dominado pela sua razão. Aí quando ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, a resposta dele para Jesus é: Senhor, o que queres que eu te faça, né? O Senhor não entra na cidade. Então, passa a viver a minha obra, que você vai receber a informação. Lá te será dito o que te hei de fazer. E até quando ele escreve na primeira carta dos Coríntios 15:51 sobre o arrebatamento, até puxando já um pouquinho da informação da doutora Ana, que ela comenta que o piscar, o abrir e fechar de olhos, o piscar, ele dura em torno de 500 milissegundos, meio segundo. E Paulo fala, o arrebatamento, já uma experiência com a revelação, já não era mais aquele Paulo da tradição, aquele Paulo racional, aquele Paulo das memórias humanas, do conhecimento humano, mas agora era um Paulo vivendo uma experiência de revelação. Ele diz assim, o arrebatamento... primeiro ele diz assim, eu vos digo um mistério. O arrebatamento é um mistério, que só a igreja fiel, ela vive essa experiência. Eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E num abrir e fechar de olhos. Então o arrebatamento vai ser muito rápido. Se a gente pensar na velocidade de abrir e fechar o olho do ser humano, é meio segundo. E em meio segundo, Paulo diz assim, olha, vamos supor que seria em meio segundo, né? Dentro do processo humano de abrir e fechar os olhos. Paulo diz assim, aconteceu ali a ressurreição de mortos, a igreja foi transformada para o encontro dela com Jesus nas nuvens, então aconteceu muita coisa. Então, por isso que nós vivemos a experiência de que a igreja não pode se preparar, ela tem que estar pronta, não vai dar tempo de se preparar. Quando a gente ouvir, aí vem o esposo, que é a experiência das virgens prudentes, nós temos que estar pronto, o Espírito Santo tem que estar em nós, tem que estar operando em nós, tem que estar agindo em nós, não há tempo, não vai dar tempo de pensar racionalmente. E Paulo, ele uma das experiências dele, ele cita em Gálatas 2:20, ele diz assim, olha, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu agora. Então não é mais aquele Paulo racional, que a razão dominava, por mais que estava nele a razão, mas Cristo vive em mim. Então agora ele passou a viver pela direção do Espírito Santo, né? E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa é a experiência que o Senhor quer dar Amém. A todos nós, né? Maravilha, né? Até o texto que fala, né, em Lamentações, né, de tudo aquilo que nós estamos vendo, disto me recordarei no meu coração, por isso tem esperança. Lamentações, capítulo 3, né? Muito bem, maravilha. Bem, nós chegamos ao final, né, de mais esse episódio. Agradecer aqui a participação do Dr. Miguel, paz do Senhor. A paz do Senhor, foi um prazer estar aqui, juntamente com os irmãos. Até a próxima, né? Professor Alexandre, paz do Senhor, seja sempre bem-vindo, a primeira vez aqui, né, nos estúdios da rádio. Isso, paz do Senhor a todos, a primeira vez aqui. É a primeira de muitas, né? Tá certo. E eu creio que no início da apresentação aqui do episódio anterior, né, não havia falado do currículo do professor Alexandre, então eu vou deixar aqui registrado, que é importante. Professor Alexandre Paulino, ele é graduado e doutorado, tem graduação e doutorado em Química pela Universidade Estadual de Maringá e pós-doutorado pela Universidade Estadual de Campinas, também pela Universidade do Estado do Colorado, nos Estados Unidos. É pesquisador em Química Analítica Ambiental e Química de Alimentos. É o pastor também da Igreja Cristã Maranata.
Professor Tiago, a paz do Senhor, até o nosso próximo episódio. Amém. Pai do Senhor a todos. Amém. Quero despedir também de todos que nos acompanharam. Até o próximo programa, Paz do Senhor Jesus.